Vamos lá para mais uma aula nossa, né? Agora falando sobre mobilidade populacional, mundo afora, né? Bom, eu achava que essa era a última aula, na verdade a última é turismo, mas estamos encerrando a nossa programação, tá? Aproveitem aí uns dias, né, para dar uma descansada, a cabeça, né? Porque estamos em casa em grande parte. E vamos lá, manter o foco aí para um segundo semestre bem produtivo, né? Para, né, nossos grandes vestibulares aí. Força, é uma novidade, né? Conciliar estudos com pandemia. Nenhum de nós aí tinha passado por uma coisa dessa, né? Mas vamos lá, coragem. O assunto é importante, complexo. A GV fez uma pergunta uma vez muito legal sobre fluxos migratórios, colocou um texto que começava assim, né? Diferente do que mostram os jornais, aí continuava. A FUVEST fez a mesma, mas a FUVEST colocou uma tabela, né? E de fato é isso. O que os jornais mostram, geralmente, né, quando o assunto é fluxo migratório, já dá para imaginar estampado lá na primeira página aquela embarcação superlotada de origem africana tentando entrar, por exemplo, na Itália, Espanha, né, ou algum país ali do Mediterrâneo. Mas os números são bem diferentes disso. É que quando envolve país rico, vamos entender, vende mais. E a imprensa, óbvio, tem essa preocupação, não é isso? Infelizmente, muitas vezes você deixa uma parte importante da notícia para focar numa que você sabe que vai atrair mais eleitores, vai vender. Tem isso, né? Por isso que a GV começava com um texto diferente do que mostra a imprensa, e é o que nós vamos ver. Tá bom? Primeiro, um cuidado aqui com certos conceitos. Aqui ele está falando de países do norte, países do sul, né? Lembrando que é uma visão bem simplista, mas seriam países de IDH elevado, elevadíssimo, e os países do IDH médio, baixo, né? Então, óbvio, de origem do pobre em direção ao país rico, né? Mostrando aí as desigualdades, o que estimularia a migração. Mas calma, vamos lá. Migrante, o termo migrante. Migrante é aquele termo que a gente utiliza para aquela pessoa que se desloca. Tá? Não interessa para onde ele vai, de onde ele vem, ele é um migrante, ele está em deslocamento. Só que nós podemos, né, falar em imigrante e imigrante. É o devido cuidado para não confundir isso aqui. Tá? Eu sei que é algo simples, mas de repente a gente pode se equivocar e não entende o texto, não acha alternativa, não tem como resolver a questão. Imigrante é aquele que sai. Então você que tem um amigo que está morando no Rio Grande do Sul, você aqui, né? Imagina nós, a maioria aqui, Grande São Paulo. Então um amigo nosso que saiu daqui e está lá no Rio Grande do Sul, ele é para nós um imigrante. Por quê? Porque ele saiu. Ele saiu aqui da nossa região. Se você tem um amigo que está vivendo no Japão, nos Estados Unidos, ele também é um imigrante. Né? Aquele que sai, não interessa se o destino é um outro lugar num mesmo país ou até outro país. Né? E o imigrante? Mesma coisa, de uma região ou de um país. Então, você pode falar, por exemplo, que um determinado colega seu é um imigrante nordestino. Quer dizer, ele nasceu no Nordeste, mas ele vive hoje no Sudeste. Ele é um imigrante nordestino. Tá? Ou você pode falar também de um outro colega ou uma família conhecida que eles são imigrantes japoneses, imigrantes italianos. Né? Quer dizer, um cara lá de fora que hoje vive aqui no Brasil. Ou também podemos, só para reforçar aqui a diferença, vocês são egressos do ensino médio. O que é o egresso? O que saiu. E logo vocês vão ingressarem, não é, no ensino superior. Ingresso, não é aquilo que eu compro para poder entrar? Então, o que entrou, né, é o imigrante. É aquele que entrou, aquele que não é daqui, ele veio de fora. Fora, lembra, pode ser uma outra região ou até um outro país. Normalmente é mais usado para país, né? Aquele que foi embora para um outro país, aquele que veio e vive aqui, né? É o imigrante. Bom, vamos lá. E refugiado? Refugiado é um status que é dado a uma pessoa que está, digamos aqui, ó, no nosso país,
Tá? Aí você vai falar, pô, mas então ele é um imigrante. Sim, mas ele, que eu estou chamando de refugiado, ele está aqui não em busca de uma melhora de vida, não está em busca de conhecer uma nova cultura, não, ele está aqui por quê? Porque ele foi forçado a deixar o país dele. Né? Então, a ideia é a seguinte: quando o cara chega no balcão da imigração, né, ele está entrando no Brasil, ele vai se declarar: eu sou um refugiado. Né? Existe um órgão da ONU, a gente vai ver daqui a pouco, que é a Acnur, tá? E esse órgão da ONU que discutiu lá nos anos 50 e chegaram a esse conceito de refugiado, né? O status de refugiado. Né? Ele é o reconhecimento por parte do governo brasileiro, né, de que ele, se ficasse lá, ele morreria porque ele é perseguido pela etnia, pela religião, ou porque o país está em guerra, né? Ele é perseguido por questões políticas, partidárias. Então ele é um refugiado. O cara chega, ele solicita, né, o reconhecimento como um refugiado. Tá? Bom, e aqui, ó, as coisas podem complicar, né? Asilado. O que é asilado? É um refugiado que foi aceito no país receptor. Tá? Na prática, vamos falar que é a mesma coisa. Tá? O asilado é aquele que recebeu o asilo político. Tá? Ele foi recebido pelo nosso governo ou de qualquer outro país e foi dado a ele os direitos de um cidadão daquele país. Então, por exemplo, nós temos hoje no Brasil um grande número de árabes de origem síria, né? E eles foram aceitos no Brasil. Alguns ainda estão aguardando, né, o procedimento, a análise, mas muitos já tiveram o seu reconhecimento como refugiado. Eles vivem no Brasil como refugiados. Eu posso falar que eles vivem aqui, né, como asilados. Eles têm o asilo, né? Pode ser asilo político. Por exemplo, na nossa ditadura, muitos intelectuais, muitos jornalistas, músicos, jornalistas e outros aí, né, formadores de opinião, perseguidos pela ditadura, fugiram daqui, foram para o Chile e lá foram aceitos como exilados políticos, receberam o asilo, né, político. Depois teve o golpe, alguns fugiram para a Europa, né, e foram recebidos, por exemplo, na França. A França os aceitou. Né? Então eles eram asilados políticos. Agora, vamos, né, eu acho que essa parte aqui a gente pode até deixar. Vamos entender, usar o termo que hoje a imprensa usa mais, né, e que a Acnur hoje utiliza, que é o refugiado. Refugiado é aquele que está, por exemplo, no Brasil, porque se ele ficasse lá, certamente ele morreria. Agora, o que acontece? Quando ele solicita esse reconhecimento de refugiado, né, ele vai dar um argumento evidente, né, é dado a ele um prazo para que ele retorne, é a Polícia Federal que cuida disso, né? Então é dado um prazo para que ele retorne no mesmo lugar que ele solicitou a condição de refugiado e se feita a análise não procede, porque senão parece uma palavrinha mágica, né? Eu vou desembarcar em Paris, como se eu fosse um turista, na hora de mostrar meu passaporte eu falo, eu sou refugiado político. Se eu ficar no Brasil, o governo me mata. Né? Aí eu vou viver na França com todos os direitos de um cidadão francês. Não, não é assim. Tá? Alguns países, inclusive, não deixam não entrar. Alguns países colocam num espaço, né, com todas as condições aí, nem sempre pior que é assim, mas num espaço onde é dado a ele o direito de entrar, mas ele não fica circulando pelo país. O Brasil deixa. Né? Mas é dado um prazo, ele tem que voltar. Se ele voltar, falar, não procede, manda o cara de volta. Tá? Agora, se ele voltar e de fato procede, né, o pedido de refúgio, é dado a ele o quê? Um tempo para viver no Brasil, e aí ele tem que retornar. Tá? Quando ele retornar, é feita uma nova análise e você estende esse prazo. Um dia
superada aí as dificuldades lá no país dele, nós podemos chegar para esse refugiado e falar, ó, a partir de agora, a sua condição de refugiado está suspensa. Você tem um prazo para acertar as coisas no Brasil e ir embora. Nada impede também que ele venha a pedir, né, uma autorização para continuar morando no Brasil, mais tarde pedir até a cidadania brasileira. De repente o cara casa, ele tem filhos, ou ele abre um estabelecimento, está economicamente indo bem, não tem encrenca com a polícia, a empresa dele contrata pessoas, por que não dar a ele o direito de morar no Brasil? E mais tarde, se ele quiser, a cidadania. Tá? Mas o procedimento é esse, é chegar, né, na imigração, pode ser um porto, um aeroporto, uma área qualquer de fronteira, né, comparecer perante uma autoridade e falar, eu sou refugiado. Tá? E assim ele passa a viver legalmente no país nessa condição de refugiado. Então não confundir o refugiado com o imigrante. O imigrante é aquele que veio em busca de uma vida melhor. Tá? O refugiado veio porque se ficasse lá iria morrer. Bom? E exilado? Tá? Puta, é muito termo, né? Então, vamos lá. Exilado é a expatriação, é viver fora, de forma voluntária ou forçada, de um indivíduo. Então, por exemplo, o refugiado, ele também é um exilado. Ele está fora, né, do país dele, né, por uma condição forçada. O imigrante também é um exilado. Também vive fora da casa dele, do país dele, né? Mas de um modo voluntário. Voluntário numas, né? Ele precisava melhorar, ou uma parte da família estava aqui, e ele veio também. Tá? Viver no exílio é viver fora. Né? Então, por exemplo, aquele seu colega que mora nos Estados Unidos, ele vive no exílio. Né? Os brasileiros perseguidos que fugiram foram viver no exílio. Viver no exílio é viver fora do seu país. Tá? Agora, vamos ver a motivação. Dependendo da motivação, esse que está vivendo aqui, ele não nasceu aqui, né? Ele pode ser chamado de imigrante se ele veio para melhorar de vida. Ele vai ser chamado de refugiado se ele veio literalmente para se manter vivo. Tá certo? Então, cuidado com esses termos. Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, esse órgão da ONU surgiu lá nos anos 50 e já foram lá formatando a ideia do que é ser o refugiado e quais os direitos de um refugiado. Por isso que é importante, ao entrar no país, se declarar. É uma autodeclaração. Tá? E é importante para ele, tá? Para ele não ser tratado como um ilegal, né? É um direito dele, óbvio, lutar pela vida dele. E é importante para o país. Por quê? Porque dependendo do número de refugiados, o país pode pedir ajuda da Acnur. Né? Em alguns casos, por exemplo, a Acnur pode ajudar a montar um acampamento, né? Mas um acampamento decente, né? Com espaço para que o cara tenha sua privacidade, sua higiene pessoal, sua alimentação, né? O cuidado ali com as crianças. Então é importante para o país, para aquele próprio indivíduo. E infelizmente, né, 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar. Né? É um número, o deslocamento forçado afeta mais de 1% da humanidade. O número é bem gritante, né? E você vai encontrar, né, em diferentes cantos do mundo, né, povos sendo obrigados a deixar os seus países. Obrigados, é forçado, é migração forçada. O número é assustador, né? São 70,8 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. Né? E foi o que a GV cobrou. 41,3 milhões de todos aqueles, né, mais da metade daqueles que se deslocaram, foram forçados a se deslocar, se deslocaram internamente. Internamente. Né? A impressão que dá é que foram viver na Itália, na Grécia, na França, na Alemanha. Não, é um deslocamento interno. Tá? E vamos lá. 25,9 milhões são refugiados. Então, refugiado, ele entrou em um outro país e solicitou, né, esse reconhecimento como refugiado.
Então, a maior parte se desloca dentro do próprio país, pensando nos deslocamentos forçados, né? E um terço aqui, não, pouco, 70, pouco mais de um terço, daria 21, 22 milhões, né? Pouco mais de um terço foi obrigado a deixar o próprio país. Aqui ele fala em 20 milhões sobre os cuidados da Acnur, de um modo ou outro a Acnur monitora, e 5,5, essa outra entidade, ela é voltada especificamente para o povo palestino. Né? E 3,5 milhões são solicitantes, quer dizer, eles estão aguardando o reconhecimento como refugiados. De fato, o número é muito grande, né? E aqui só para lembrar que existe a Agência das Nações Unidas para Assistência aos Refugiados da Palestina. Tá? A sigla é essa aqui, ó, a sigla que aparece na imagem anterior. E aqui, de onde as pessoas deslocadas no mundo estão, onde as pessoas estão sendo abrigadas. Ó, isso aqui fazia parte também da questão da GV. 80% dessas que se deslocaram, né, para um outro país, que nós vimos lá 25 milhões, né? Ó, 80% delas vivem em países vizinhos aos seus países de origem. Tá? Vizinhos. Então, você vê, por exemplo, na Síria. Muitos da Síria vão para onde? Para a Turquia. É óbvio que um cidadão árabe sírio, se pudesse, ele iria para Nova Zelândia, ele iria para a Austrália, para o Canadá, para o Reino Unido, mas ele não consegue. Né? Por exemplo, muitos, exceção aí da pandemia, mas muitos bolivianos não vinham tentar a vida no Brasil e muitas vezes explorados, escravizados aqui no Brás, no Bom Retiro, em indústrias têxteis. Aí, num momento de loucura, você pode pensar assim, poxa, um boliviano veio tentar a vida no Brasil, se é para trabalhar de modo braçal, eu iria trabalhar nos Estados Unidos. Então tem um pequeno problema, né? Você está na Bolívia, como é que você chega nos Estados Unidos? Tropeçou, está no Brasil, pô. Então, esses fluxos, né, migratórios envolvem principalmente perdão, os países vizinhos. Então, o cara está lá na República Democrática do Congo, que é uma guerra civil interminável. Se ele conseguir chegar em Angola, ele está no paraíso, na África do Sul. Né? E não vamos imaginar que são bem recebidos, porque não são. Já coloquei matérias lá no Facebook que fala da xenofobia na África do Sul e com manifestações horrorosas, né, com relação àqueles que não são sul-africanos. Né? Então, existe a xenofobia, essa aversão, existe em muitos e muitos lugares. Né? Aqui, ó, 57% dos refugiados da Acnur, os 20 milhões, né, que vimos anteriormente, vêm de 3 países, só 3. Síria, Afeganistão e Sudão. Tá? E os países que abrigaram os refugiados, ó, Turquia, Paquistão, né? Uganda, países que abrigaram. Para o cara fugir para o Sudão, hein? Que merda. Né? Alemanha. A Alemanha aparece no jornal como o país que mais aceitou pedidos de refúgio. Né? Verdade, mas porque você está olhando para a Europa. Enquanto a Turquia é quase 4 vezes. Né? Então tem isso. Né? Olha lá, 341.800 novos solicitantes de refúgio só em 2018. Né? O maior número de novas solicitações de refúgio foi de venezuelanos. E não é Brasil não, hein? Colômbia, Equador, Brasil fica para trás. Tá? Então, em um ano, 341 mil pedidos, né, que eles sejam aceitos como refugiados. Os números são bem assustadores mesmo, não é? Então isso é importante. A maior parte se desloca para um país próximo, para um país vizinho. Tá? Aqui, deslocados à força do mundo na última década. Então esses que foram forçados e pediram ou estão pedindo aí o reconhecimento como refugiados. Tá? Em 2010 era 41 milhões.
Em 2019, isso já saltou para quase 80 milhões, né, em uma década. Os números que a gente tem aqui, essa matéria acaba de ser publicada no site da Acnur e eu coloquei lá no Facebook um levantamento que está na Folha de São Paulo, mas ou não lembro se é Folha, mas todos os grandes jornais colocaram no mês aqui de junho resumos desse relatório. Mas Acnur Brasil, se quiser ir direto lá na fonte, está bem fácil lá de compreender. Tá bom? Seria o que a gente chama de fonte primária, né? Quem produziu o material. Então você tem números de 2018 e números de 2019. O que apareceu de 2018, né, na imagem anterior, por exemplo, é o número mais novo que tem. Tá bom? Bom, então de todos esses deslocados, forçados a se deslocar, ok, ó como era em 2010. A maioria saía, país de origem, tá? Saía do Afeganistão, do Iraque, da Somália. Atualmente, a maioria é Síria, Venezuela, Afeganistão, né, Sudão. Sudão nem estava na lista, né? O Iraque não está mais aqui na lista. E o que chama atenção é Venezuela, né, o segundo maior número de pessoas forçadas a se deslocar. Tá? Não vou entrar na motivação política, né, mas as condições estão de fato precárias para boa parte da população e muitas vezes a saída é essa, deixar o país. Tá? Myanmar não estava, ou era quase nada, né? Era metade, um terço, e deu uma aumentada, né? Aqui pelas barras fica bem fácil. Vamos estudar esse caso, mas o que aconteceu? Há 3 anos, aproximadamente, fortes evidências de que o governo de Myanmar, tá, fez um completo descaso com relação à perseguição dessa etnia aqui, ó, Rohingya, pronúncia não sei se é essa, mas é a minoria muçulmana do país Myanmar. E aí eles foram para Bangladesh. Que tragédia, né? Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo. Por que alguém iria para Bangladesh? As pessoas saem, elas não vão para Bangladesh. Mas é a questão de sobrevivência. Eu, como membro dessa etnia, tá, vejo o meu povo sendo eliminado, o governo fazendo vistas grossas, então o que eu faço? Eu vou para Bangladesh, porque é um país vizinho e muçulmano. Então, independente da precariedade do país, lá, pelo menos a minha vida está garantida, certo? Aqui. Eu coloquei o mapa, já eu mostro o mapa para vocês. Agora, aqui, 33,8 milhões foram para outro país, né? Então, aqui, eles que foram para um outro país, país de destino, Paquistão, em 2010, Irã, Síria, Alemanha, ó que diferença. Aí você fala, pô, mas por que alguém vai para o Paquistão? Essas pessoas estavam fugindo de onde? Na imagem anterior, em 2010, eu mostrei o Afeganistão. Então era o cara saindo do país vizinho e vindo para esse, pela violência do Afeganistão. Né? Foi o período da intervenção americana, lá para combater os radicais do Talibã. Então as pessoas estavam fugindo, né, daquele contexto de guerra, de sucessivos ataques, principalmente na primeira década, né, no período Bush, em busca lá do Bin Laden. Então as pessoas fugiam e iam para onde? Né? Claro, eu no Paquistão, eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para o Brasil, né? Mas não tem jeito, então eu vou para o país vizinho, Paquistão. Olha aqui, hoje, por que Turquia? Porque as pessoas, país de destino. Por que a Turquia é um dos países mais procurados? Porque para quem está na Síria, né, a Turquia é o país mais próximo, né, e que tem as melhores condições de vida. Tá? Alguns, depois da Turquia, vão tentar chegar na Grécia, tentar chegar na Alemanha e assim por diante. Mas o primeiro país é o país que você solicita o pedido de refúgio. Tá? Ou a Colômbia em segundo lugar. Por que o destino é a Colômbia? Porque Colômbia é o país que recebeu o maior número de venezuelanos.
Tá? O Paquistão continua recebendo gente lá do Afeganistão, Uganda, Alemanha. Né? Então, você vê que os números são diferentes, né? Aqui, ó, Turquia 3,6, Colômbia, que nem estava, né? 1,8. Não aparece Equador, porque fica bem aqui. E Brasil, muito menos. Tá? Principais países de destino. Ó, 73% estão em países vizinhos, como comentei anteriormente. 85% estão em países em desenvolvimento. É que os jornais mostram o quê? Mostram esses refugiados na Espanha, na Itália, na França. Como eu disse, envolve país rico, vende mais. Né? Chama a atenção. Mas os números não são esses. E aqui eu coloquei o mapa, ó, que mostra, aqui do lado direito, ó, aqui é Myanmar. Então a população muçulmana de Myanmar sai e vai para o vizinho, que é Bangladesh. Aqui já é Índia, né? Aqui é a península, que é a Índia, que é o sudeste da Ásia, Vietnã, Camboja, Tailândia. Tá? Etiópia, Sudão, Chad são também centros dispersores de muita gente. Tá? É desse lugar aqui, um lugar de extrema pobreza, né? Que é o chamado Sahel. Né? Aqui, ó. Vamos ver esse texto rapidinho. Várias crises contribuíram para esse salto. Os números que eu mostrei, de 40 para 80 milhões, né, de pessoas forçadas. Entre elas, a guerra da Síria, que já dura 9 anos. A situação crítica após a independência do Sudão do Sul, que é esse pedaço aqui, né, que já nasce em guerra com o norte, com o Sudão, e o fluxo massivo de muçulmanos da etnia Rohingya de Myanmar para Bangladesh. Tá? Aí depois ele vai citar outros casos e o êxodo venezuelano. Êxodo, né? Êxodo é o quê? É uma fuga, mas é uma fuga necessária. Quando você fala em êxodo, né, se eu não for, eu morro. Né? Então você tem aí, né, um resumo também tirado lá da Acnur. Mais um conceito para, né, fechar o semestre. E o apátrida? Apátrida é aquele indivíduo que deixou o seu país e algo aconteceu lá, o país dele deixou de existir. Vamos pegar um caso relacionado a aulas que nós vimos recentemente. Digamos um soviético. O soviético não saía, né? Fugia. Ele conseguiu fugir, né? Ele saiu do país dele e ele foi para um outro país, foi aceito como um refugiado, alegando que, sei lá, quem estava perseguindo ele não podia sair, então pronto, né? E ele não obteve a cidadania, digamos, da Alemanha Ocidental, da França, do Reino Unido, ele não obteve cidadania de nenhum país. Tá? Ele teve ali um documento provisório. Tá? Acabou a União Soviética. Ele é um apátrida. Por quê? Porque ele não obteve uma nova cidadania e o país dele nem existe mais. Né? Então, como que ele vai conseguir o documento? É uma situação bem complicada. Vamos lá, um outro exemplo. Algumas pessoas que deixaram a Iugoslávia, também, né, um país que não permitia a saída. E esse indivíduo veio aqui para o Brasil, tá? Obteve um visto provisório para viver no Brasil. Agora, como que ele vai obter uma cidadania? O país dele não existe mais, é a Iugoslávia, a Tchecoslováquia. Então, nesse caso, ele é um apátrida. E é muito complicado, porque ele não tem nenhum tipo de documento que vai permitir, por exemplo, uma matrícula numa escola, vai permitir sei lá, uma carteira de motorista, um acesso à saúde. Né? E a Acnur trabalha bastante também para que esses apátridas consigam alguma nacionalidade. Tá bom? Ó, não é pouca coisa não. 3,9 milhões de pessoas apátridas. Tá? Embora se acredite que existem outras milhões de pessoas nessa situação. Mas a Acnur tem esse registro. 3,9 milhões. Né? E aí são números da própria Acnur.
Tá? Aqui, ó, número chocante, né? 37 mil pessoas por dia são forçadas a fugir de suas casas por causa de conflitos e perseguição. Tá? E aí entram lá naqueles números, né? Alguns vão para outras localidades, mas dentro do próprio país. Outros vão para outro país, exatamente. Tá? Bom, mas é um número bem significativo. E dados sobre refúgio no Brasil, refugiados no Brasil. Tá? Esses dados são bem desencontrados, eu acho que a gente tem que pegar uma fonte confiável. Isso aqui é do próprio site da Acnur. Tá? Aqui, ó, segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional de Refugiados, da quarta edição do relatório, né, Refúgio em Números, que o Acnur acompanha e ajuda a fazer, o Brasil reconheceu apenas em 2018 um total de 1.086 refugiados de diversas nacionalidades. Com isso, o país atinge a marca de 11 mil. Se você procurar aí, você vai encontrar várias fontes falando em 6 mil. Né? Houve um aumento significativo. Tá? Já estamos com 11 mil. É muito pouco perto do que outros países por aí já fizeram. Tá? Mas o Brasil tem hoje, são os últimos dados, 11.231 pessoas reconhecidas como refugiadas. Ó, desse total, os sírios apresentam 36% desses 11 mil. Dá o quê? Dividir isso aqui por 3, vai dar 4 mil por aí. Né? 4 mil árabes sírios vivendo nessa condição no Brasil. E seguido pelos congoleses e com 15%, angolanos com 9%. Tá? E tem um número gigantesco de pedidos de venezuelanos em análise. Tá? Então isso aqui é o que já está aprovado. Tá? Você tem um número gigante, como eu já disse, de venezuelanos aguardando um posicionamento definitivo, se serão ou não serão aceitos como refugiados. E temos também um grande número de haitianos, tá? Mas eles estão aqui na condição de imigrantes, por questões humanitárias. O Brasil, então, não deu a eles a nacionalidade, eles têm o direito de permanecer aqui, eles vão renovando esse pedido, eles têm o direito de permanecer pelas questões humanitárias. Isso foi uma resposta do Brasil após uma longa presença de tropas da ONU, né? E o Brasil fez parte dessas tropas, tentando restabelecer a segurança no Haiti. E diz respeito à primeira década desse século, onde a nossa economia crescia bastante, então surgiu um fluxo intenso de haitianos para cá, e nós criamos então essa categoria de imigrantes por questões humanitárias, e é dado a eles, haitianos, uma carteira de trabalho. Com essa carteira, eles se deslocam, eles têm direito a, óbvio, procurar um emprego e etc. Tá? E os venezuelanos, como eu disse, estão aguardando aí esse posicionamento. Aqui, vamos ver aqui sobre o Brasil. Né? O ano de 2018 foi o maior em número de solicitações e reconhecimento de condição de refugiado. Isso porque o fluxo venezuelano, tá vendo? De deslocamento aumentou exponencialmente. No total, foram mais de 80 mil solicitações, né? No ano passado. Então, isso aqui são números mais atuais que a gente tem. Então, você tem aí, o ano passado, 61 mil, mais 61 mil pedidos de venezuelanos. Em segundo lugar, o Haiti, tá? Mas está tudo em análise. Na sequência, cubanos, né? Chineses e bengaleses. Então, o número disparado, né, é esse aqui, né, de venezuelanos. Agora, vamos ver como o governo se posiciona. A maior parte lá em Roraima, que é o território mais próximo, lógico, do território venezuelano. Amazonas, 10 mil, São Paulo, 10 mil também. Okay? Para se ter uma ideia do crescimento de solicitações, Roraima recebeu quase 16 mil em 17, né? No ano 17. Um aumento de mais de 300% se comparado com o ano passado. Né? De 16 mil para 61 mil pedidos. Pedidos em análise.
Pessoal, olha que curioso. Eu estava mostrando números, né? Números referente ao relatório da Acnur, relatório, né, publicado agora. Mas esse relatório, ele utiliza o quê? Números de 18 e 19, né? 2018 e 2019. E olha o que eu achei aqui, ó, né? Brasil torna-se o país com o maior número de refugiados venezuelanos reconhecidos. Então, já muda tudo. De acordo com aquele relatório, os sírios ficavam em primeiro lugar, né? E agora, com esse reconhecimento, os venezuelanos já ficam em primeiro lugar, né? Então, aqui, ó, também interessante: Brasil torna-se o país com o maior número de refugiados venezuelanos reconhecidos na América Latina. Na Colômbia é onde você tem o maior número de venezuelanos, mas a Colômbia não deu a eles o reconhecimento de refugiados. E o Brasil fez isso. Ó, e é 31 de janeiro deste ano. O Brasil continua com a aplicação dos procedimentos facilitado e reconheceu hoje, em um dia, mais 17 mil pessoas para alcançar um total de 37 mil refugiados venezuelanos. Olha, um ponto positivo para o nosso governo. Está tão difícil, né? Inclusive a Acnur, né, ela parabeniza o Brasil pelo feito. Porque a partir de agora, por exemplo, essa família, ela está legalmente no Brasil, ela tem todos os direitos, né? Eu sei que as coisas estão difíceis, mas essas crianças têm os direitos das nossas crianças, né? Esse casal tem os nossos direitos, tá? Mas como eu disse, um dia, superada a crise na Venezuela, o Brasil pode chegar para essa família e falar, ó, então, foi legal tê-los aqui, mas acabou, né? O motivo, né, de conceder o refúgio já não existe mais. Mas também, como eu disse, eles podem muito bem ter lá a motivação para não voltar, né, para solicitar um visto de permanência, né, terminada a crise na Venezuela. Tá bom? Então já muda. Em primeiro lugar, temos 37 mil refugiados venezuelanos. Aí, em segundo lugar, vem os árabes sírios. Tá? É um assunto complicado, isso vai mudando a todo instante. Mas o que temos aí nas questões são os conceitos, o refugiado, o imigrante, né? O apátrido, porque não, nunca vi cobrar no vestibular, mas poderia. É isso aí. Aqui um mapa que mostra aí fluxos internacionais, o mapa reconheço que está bem confuso, vamos ficar com aquele entendimento lá, né? A maior parte se dirige para países vizinhos, países próximos. Aqui, migração legal, migração ilegal, né? Aí é a questão da crescente xenofobia, né? Muitas vezes o cara pode migrar, ele tem o direito de migrar, ele é aceito, mas o ambiente é extremamente, né, xenófobo. O ambiente é inapropriado pela sua própria manutenção ali, né? E muitas vezes também você vê essa prática onde se erguem barreiras físicas, né? Então, o caso lá da Hungria, que ergueu uma cerca dizendo que não deixaria entrar muçulmanos, isso a União Europeia está julgando atualmente, porque o governo da Hungria disse que não deixaria entrar muçulmanos porque eles destroem os valores cristãos. E a União Europeia não aceita um posicionamento desse. Você vai determinar a religião que pode, que não pode, que é? Vai destruir valores cristãos? Não está no contexto da União Europeia uma coisa dessa. O Trump, com a sua promessa do muro, já era, né? Não vai ter muro tão cedo, porque ele, em plena pandemia, não vai construir o muro. Não tem recursos. E vamos ver o resultado da eleição em novembro. Norte da África, lá no Marrocos, tem dois muros, Melilla e Ceuta, que são regiões portuárias que pertencem à Espanha. E a Espanha ergueu muros ali para impedir a entrada dessas pessoas na região portuária e aí se escondem nos navios, né, para tentar atravessar o Mediterrâneo. E aqui temos algumas poucas questões. Então você tem aqui a situação da União Europeia, né? Então em 91, né, você começava a ter uma maior circulação, né? Depois
é mais para o final, né? Para o final da década, que entra lá o espaço Schengen, e aqui, espaço Schengen, e aí, assim as barreiras foram sendo eliminadas. Aí veio a livre circulação. Em 2016, a Alemanha e outros países da União Europeia estenderam por mais 3 meses o controle de suas fronteiras. Além da Alemanha, Áustria, Dinamarca, Suécia e Noruega, né? Noruega, que não faz parte da União Europeia, vão continuar com o controle temporário das fronteiras, após o aval do Conselho Europeu. Todos esses países fazem parte da zona de livre circulação prevista no Acordo de Schengen, tá? Mas eles decidiram aí por ter um maior controle das fronteiras. Considerando os eventos ocorridos nesse continente nos últimos 5 anos, tá? A explicação para a mudança exposta na notícia é a necessidade de controle do fluxo de, claro que não é capital, não é serviço, não é mercadoria, tá? É o controle da circulação de pessoas. O receio de alguns países europeus é que, dentre esses solicitantes de refúgio, né, em grande parte de origem síria, mas também tem Paquistão, tem Afeganistão, mas que boa parte, perdão, mas que em meio a eles, né, possam estar infiltrados terroristas. O terrorista que entra, né, disfarçado de refugiado. Né? Então, é como, por exemplo, é o que dizem, que em meio aos trabalhadores que estão em direção aos Estados Unidos, você tem ali traficantes, ou você tem a mula, né? Mula é aquele que é forçado a levar a droga. Então, um melhor controle da fronteira para evitar que, em meio a esses que de fato deixaram seus países para literalmente se manterem vivos, eu posso imaginar assim que alguns mal intencionados possam estar ali no meio. Então é uma questão temporária. Aí vem a extrema-direita, por exemplo, da França e fala: temporário o quê? Tem que acabar com esse espaço Schengen, tem que voltar ao rigor como antes, de mostrar documentos em cada fronteira. Muita gente não quer, porque acabaria com o espírito, né, europeu. Vamos falar disso, né? Logo, logo. Bom, vamos falar não, né? Já falamos sobre isso. E mais uma questão aqui, última. De acordo com a ONU, a população global submetida a deslocamentos forçados cresceu substantivamente durante a última década, passando de 37 para 63. Então, está desatualizado. Por quê? 2015, nós vimos que já está em 80, né? 80 milhões. Aqui, 2015 era 65. Desse total, os refugiados representam 16 milhões. Aumentou pelos números que vimos. 1,7 milhão a mais que o total registrado 12 meses antes. Está vendo que o aumento é exponencial mesmo, né? Mais da metade dos atuais refugiados do mundo, 54%, procede de 3 países. Só que está desatualizado. 3 países. Tá? O último relatório fala que também são 3 países, só que não de acordo com o que está aqui. Indique quais são esses 3, só que aí a gente tem que fazer essa regressão, não é o número atual. Tá? E aí o que você faz? É Unicamp, 4 alternativas, dá uma olhada no geral aqui, ó. Claro que Grécia não e Grécia não. É o contrário, muitos saíram da Síria tentando diretamente ir para a Grécia. Ou sai da Tunísia, norte da África, e vai para a Grécia. Tá? Então, a Grécia recebe, não é um centro dispersor, muito menos desses 3 maiores. E aqui? Aqui você tem, pelos dados da época, Afeganistão em primeiro lugar. Tá? Hoje seria Síria. Né? Saindo do Afeganistão para ir para o Paquistão. Né? Como vimos lá nas imagens anteriores. Aí Síria em segundo lugar, tá? E por quê? Porque a guerra da Síria é de 2012, 11 para 12, tá? E saindo da Somália. Tá? Não tinha ainda a perseguição ao povo de Mianmar de uma forma tão intensa. Naqueles dados lá, e vocês podem voltar, vocês vão ver que Mianmar aparece no 5º, 6º lugar. Tá? Então, uma questão complicada para hoje, né? Porque mudou. A Unicamp tem isso, a GV tem isso, faz uma questão muito atual.
né? E aí passa um tempo, você fica sem resposta. Mas é isso, dá uma boa olhada, devagarzinho, pensa aí nesses conceitos, é complicado. Mas é isso, beleza? E vamos aproveitar aí o vídeo que eu gravei por último. E nesses dias todos, quem tiver afim aí, manda a gente uma conversa lá no Facebook e a gente vai batendo um papo. É isso aí, moçada. Até. Tchau. Se cuidem.